falamos de falsificadores, vamos falar sobre roubos, alguns dos roubos mais espetaculares da história da arte. Depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui no Arte para Você. E se estamos falando sobre histórias inusitadas do mundo da arte, falar agora sobre alguns dos maiores roubos de todos os tempos na história da arte. Realmente umas histórias assim muito loucas, algumas dariam assim umas minisséries incríveis, né, de um streaming desses qualquer. Então, antes de começar, peço novamente aquele like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Peço também que se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E agora, sem mais delongas, vamos aprender um pouco mais sobre alguns dos maiores e mais sensacionais roubos e, inclusive, em valores de todos os tempos. Começamos com o primeiro caso, que é também o mais famoso, o roubo de ninguém mais, ninguém menos que Mona Lisa, do Louvre, em Paris, em 21 de agosto de 1911. Por 2 anos, a polícia esteve completamente no escuro. Não tinha a mais vaga ideia de quem tinha conseguido entrar no museu e saído com a Mona Lisa. Eventualmente, descobriu-se que um ladrão da Itália, que trabalhava como pintor de casas em Paris, roubou a pintura ao se trancar no museu à noite e saiu do Louvre com ela pela manhã, escondendo-a enrolada debaixo do seu casaco. Seu motivo: ele queria trazer a obra de Leonardo da Vinci para sua casa na Itália. Seus potenciais compradores que o expuseram foram a sua ruína. Embora a Mona Lisa fosse muito conhecida mesmo antes do roubo, o incidente a tornou verdadeiramente famosa e esse fenômeno pop que a gente conhece hoje. O próximo foi um roubo da Dulwich Picture Gallery, em Londres. O retrato de Rembrandt, do gravador holandês Jacob de Guyen III, foi criado em 1632 e está pendurado na Dulwich Picture Gallery, no sul de Londres. A realidade dessa história é que essa pintura foi roubada do museu 4 vezes. Isso não apenas rendeu à obra uma entrada no Guinness Book of Records como a pintura mais roubada do mundo, como também o nome de Takeaway Rembrandt. O último roubo ocorreu em 1983. O próximo foi um que eu já mencionei aqui naquele meu vídeo sobre grandes mulheres da arte. Aconteceu em 1990, um roubo de arte em grande escala que aconteceu no Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, e causou uma sensação mundial. Um total de 13 obras foram roubadas, 5 de Edgar Degas, 3 de Rembrandt, uma de Vermeer, uma de Manet e uma de Govert Flinck, além de um vaso chinês e uma águia de bronze. Os ladrões chegaram ao museu disfarçados de policiais e o paradeiro das obras ainda não foi esclarecido. Em memória do roubo, as molduras vazias das fotos roubadas estão penduradas nas paredes do Museu de Arte, que foi inaugurado em 1903. Depois desse incidente em Boston, teve um caso muito sério de um roubo no Museu Van Gogh, em Amsterdã. Dessa vez, os ladrões conseguiram levar 20 trabalhos, incluindo um autorretrato do Van Gogh de 1888. Porém, dessa vez, os ladrões não chegaram muito longe. Graças a um pneu furado no carro de fuga, a polícia conseguiu recuperar as pinturas 1 hora depois do roubo. Um verdadeiro thriller de arte foi desenvolvido a partir do roubo de 3 pinturas do Schirnkunsthalle, em Frankfurt, em 28 de julho de 1994, que ficou na história como o maior roubo de arte da história alemã. Foram roubados 2 quadros de William Turner, emprestados a Frankfurt pela Tate Gallery de Londres, o quadro Fog, de Caspar David Friedrich, emprestado ao Hamburger Kunsthalle. A máfia iugoslava que roubou as obras exigia resgate e acabou facilmente sendo culpada. A Scotland Yard interveio com a Operação Cobra, que se seguiu. Para resumir, por meio de agentes disfarçados e pagamento de vários fundos, todas as 3 obras foram devolvidas a seus proprietários originais. Depois dessa passagem pela Alemanha, voltamos ao Museu Van Gogh, em Amsterdã. Esse caso também nos leva à máfia, mas dessa vez à máfia italiana. Em nome do patrão da camorra napolitana, as obras Praia de Scheveningen, em Tempo Tempestuoso, e Congregação deixando a Igreja Reformada, em Neuenn, foram roubadas do museu em 2002. 14 anos depois, foram encontradas novamente pela polícia na propriedade rural do chefe da máfia, ao sul de Nápoles. Devido ao alto nível de conscientização pública das pinturas, sua venda se mostrou muito difícil.
Agora, chegando mais próximo do nosso tempo presente, em 2004, no dia 22 de agosto, em um assalto à mão armada, ladrões mascarados roubaram uma das versões, né, do Edvard Munch do Grito, de 1910, e uma versão da sua Madonna, do Museu de Oslo, dedicada ao trabalho do Munch. O roubo parecia estar relacionado ao roubo de um depósito de dinheiro em Oslo ao mesmo tempo. 2 anos depois, alguns dos criminosos foram presos e as duas obras foram apreendidas durante uma batida. No entanto, o Grito foi tão danificado que uma restauração completa não foi possível. Outra versão do Grito de Munch foi roubada da Galeria Nacional da Noruega em 1994, mas esta voltou ao seu lugar depois de apenas 3 meses. 7 pinturas foram roubadas do Museu de Castelvecchio, em Verona, em novembro de 2015, incluindo obras de Rubens, Tintoretto e Pisanello. 3 ladrões armados amarraram e amordaçaram um caixa e o segurança e depois percorreram o museu de forma extremamente profissional e determinada. Uma vez que algumas de suas pinturas foram consideradas invendáveis devido à sua popularidade, o roubo, como em alguns outros casos descritos aqui, foi um ato de encomenda. Mas apenas 6 meses depois, a propriedade roubada na Ucrânia foi garantida nas mãos de uma gangue da Moldávia. Em 2008, um roubo de uma coleção doada pelo empreendedor Emil Georg Burle em Zurique, 4 pinturas com um valor total de 110 milhões de libras esterlinas foram roubadas. 2 dos trabalhos, a Blossoming Chestnut Branches, do Van Gogh, e Poppy Field, Near Vetwil, do Monet, reapareceram 10 dias depois. The Boy in the Red Vest, do Cézanne, reapareceu em Belgrado em 2012, ou seja, 4 anos depois, e a Count Lepic and His Daughters, do Edgar Degas, tinha sido já devolvido em Zurique em algum momento entre esse intervalo de tempo. É considerado o maior roubo de arte dentro do território europeu. Muito curiosas essas histórias, né? Nem todo mundo sabe desses roubos. O Museu da Isabella Gardner eu acho particularmente triste, porque as obras nunca foram devolvidas, então estão lá, né, os lugares vazios. Foi um museu que ela criou com tanto entusiasmo, com tanta paixão. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo no qual eu falo sobre ela, né, que eu falo entre as grandes mulheres das artes, não sobre pintoras, né, mas mulheres que foram grandes mecenas, patronas, entusiastas. Eu menciono ela lá e menciono o museu dela. Então, assim, mas é interessante saber essas histórias completamente absurdas e como, de fato, essas histórias aconteceram. Algumas obras foram recuperadas, outras totalmente danificadas, como o caso do Munch, outras, né, graças a Deus, né, foram devolvidas em pleno estado. E não sei se vocês já sabiam que, inclusive, a Mona Lisa foi tirada do Louvre, né, uma coisa totalmente absurda na frente de todo mundo, né, como que isso acontece. Daí hoje aquele esquema todo de segurança para vê-la, né, depois desse episódio. Me contem se vocês sabiam de alguma dessas histórias, se vocês gostaram de conhecer mais dessas histórias. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez o like para que vocês se inscrevam no canal caso não tenham se inscrito ainda, e aguardo vocês no próximo. Tchau!